E olha a COP, a COP está sendo, do ponto de vista logístico, organizativo, né, um verdadeiro sucesso. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Wir waren alle froh, dass wir vor allem aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. A COP30 chegou a Belém com a promessa de colocar a Amazônia no centro do mundo. Promessas grandes, discursos fortes, expectativa global. Mas, quando o evento finalmente começou, ficou claro que muita coisa não saiu como deveria. Belém tem cerca de 1.400.000 habitantes. É uma cidade histórica, importante para a região e cheia de potencial. Mas receber um evento do tamanho da COP exige infraestrutura muito acima da média, e desde o primeiro dia começaram a surgir os primeiros sinais de problemas. Logo apareceram relatos de vazamentos dentro da área de imprensa, carpetes molhados, trechos com acabamento improvisado e detalhes que mostravam que a estrutura ainda não estava pronta para suportar a demanda do evento. Pequenas falhas, mas que, para um encontro global, se tornam grandes. O saneamento também foi um ponto muito comentado. Belém enfrenta dificuldades antigas nessa área, com apenas uma parte do esgoto sendo coletado e tratado. Isso chamou atenção justamente porque a COP30 é um evento que fala de sustentabilidade, meio ambiente e responsabilidade ambiental, e a cidade sede ainda luta com problemas básicos que afetam diretamente a vida dos moradores. Além disso, a logística ficou pressionada. A demanda por hospedagem subiu de forma brusca, os hotéis lotaram rapidamente e os preços dispararam. Isso gerou críticas, atrapalhou delegações menores e obrigou o evento a buscar alternativas e negociações para tentar controlar os custos de estadia. Outro ponto que virou debate foram os gastos públicos. A organização da COP30 envolveu valores altos, chegando à casa das centenas de milhões de reais e com previsão de ultrapassar 1 bilhão. Isso levantou perguntas importantes sobre prioridades, transparência e eficiência. Moradores cobraram explicações e questionaram se parte desses recursos não deveria ter sido investida antes em melhorias permanentes para a cidade. Tudo bom? A senhora mora aqui há quantos anos? Há 39 anos. 39 anos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os governantes aqui, eles não fazem nada para melhorar aqui a condição de vida de vocês? No meio disso tudo, um dos episódios mais marcantes foi o incêndio que atingiu a área da Zona Azul. As chamas se espalharam. O corpo de bombeiros precisou agir rapidamente e o evento foi interrompido para evacuação. Mais de 30 pessoas receberam atendimento por inalação de fumaça. Esse foi um dos momentos mais tensos da conferência e gerou grande repercussão internacional. Paralelo a isso, protestos aconteceram do lado de fora. Povos indígenas, movimentos sociais e moradores se manifestaram cobrando ações concretas, demarcações, proteção ambiental e mudanças estruturais. Enquanto nos palcos se falava de avanços, quem vive na região cobrou promessas não cumpridas e problemas antigos que continuam sem solução. Where are you from, man? Are you enjoying the event? No, because there's a lot of mismanagement. You could give grade to the event in general, 0 to 10. I could rate this a 5. Have you ever been in other cups? Yeah, the one in Azerbaijan, Baku, the Dubai one. The Dubai one had a lot of people, much more people than this, but they were more organized. As críticas não vieram apenas de quem é contra o evento. Vieram de pessoas que convivem todos os dias com os desafios da cidade. A falta de serviços, a pressão sobre a infraestrutura, os altos custos e a enorme diferença entre o discurso oficial e a realidade local alimentaram um debate legítimo sobre qual seria o verdadeiro legado da COP30 para Belém. No final, a COP trouxe o mundo para dentro da cidade, mas também trouxe luz sobre problemas que já existiam muito antes dela. Agora ficam perguntas importantes. Como serão prestadas as contas dos gastos? Quais obras vão continuar depois do evento? Como a população será beneficiada? E que medidas reais serão tomadas para quem vive ali? Se você quer que eu aprofunde algum desses pontos, gastos, saneamento, infraestrutura ou direitos indígenas,
Comenta aqui embaixo qual tema você quer ver primeiro. Se inscreve no canal e acompanha, porque ainda tem muita coisa para ser analisada.